Estamos de volta e, como eu prometi no início do nosso programa, eu quero compartilhar com você a respeito da Páscoa. Esta comemoração estamos vivendo este final de semana, começando ontem, a Sexta-feira da Paixão, e nós vamos falar o verdadeiro significado da Páscoa para o cristão. O que nós temos observado nos dias atuais é que esta comemoração tem se desvirtuado. Temos visto uma Páscoa comercial e até comemorada da maneira errada, com personagens que nada têm a ver com o verdadeiro significado da Páscoa. Portanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para que observássemos na Bíblia Sagrada como tudo isso começou, quando tudo isso começou a ser comemorado. Bom, você precisa voltar para a Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo. Êxodo significa a saída do povo hebreu da terra do Egito. O povo hebreu, o povo israelita, esteve preso, escravo, 430 anos lá na terra do Egito. Os últimos anos foi com uma acentuada e severa escravidão. Trabalhavam forçado, dia e noite. Exaustivos se tornaram os dias dos israelitas lá na terra do Egito. Deus, por sua vez, com a sua mão forte, os liberta da terra da escravidão, usando o seu servo Moisés, que tira eles da terra do Egito, conduz pelo deserto para a terra de Canaã. No dia da saída do povo hebreu, Deus instituiu um memorial, uma celebração, para marcar o fim da servidão e do sofrimento ali no Egito. E esta celebração, esta saída, é marcada com a Páscoa. Páscoa, ela tem o significado da palavra passagem, passar por cima, porque à meia-noite daquele dia da saída, o anjo do Senhor haveria de passar sobre o Egito, o anjo da morte. E naquela noite, a casa em que não tivesse nos umbrais aspergido o sangue de um cordeiro, aquela casa seria ferida com a morte do seu primogênito. Observe que esta comemoração desta festa, deste memorial, um cordeiro teve que morrer. E o sangue daquele cordeiro foi passado nos umbrais das portas das casas. E à meia-noite, o anjo da morte passou. E aonde tinha o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, foi garantida a vida, a imunidade daquela casa. Mas na casa em que não tinha o sangue, a morte, o horror, o lamento chegou naquele dia. Perceba que a festa da Páscoa passou a ser comemorada a partir da saída do povo hebreu da terra do Egito e é marcada com a morte de um cordeiro. E o sangue daquele cordeiro foi a garantia da vida dos primogênitos das casas dos israelitas. E aonde não tinha o sangue, houve lamento, houve tormento, foi uma noite de grande ali na terra do Egito também. O povo hebreu passou a comemorar esta festa a partir de Êxodo capítulo 12 e comemoravam com a morte de um cordeiro, com pães sem fermento e também com ervas amargas. O sangue do cordeiro representando a vida garantida pelo cordeiro, as ervas amargas representando o tempo da servidão ali no Egito, a terrível servidão. E o pão sem fermento, representando a sinceridade e a pureza do povo de Deus e que deveriam comemorar esta festa sempre com sinceridade, com lembrança da grande libertação que Deus lhes deu da saída da terra do Egito. Bom, percebam que este é o sentido, a comemoração da Páscoa começou a partir daí, em Êxodo capítulo 12.
Bom, e o que tudo isso tem a ver agora com o cristianismo, sendo que esta é uma festa judaica, talvez a principal festa judaica é a festa da Páscoa. Bom, muito tempo depois, nós devemos observar o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10 e versículo 4. Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz que as coisas do Antigo Testamento serviram de sombras para as coisas que aconteceriam no Novo. E exatamente quando estava para acontecer a festa da Páscoa, Jesus, ele veio ser preso e morto ali na cruz do Calvário. Veja que Jesus não é mais um cordeiro, ele é o cordeiro, o único cordeiro que tem o poder de tirar o pecado do mundo. Isto foi afirmado por João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando estava para acontecer a festa da Páscoa, agora já nos dias de Jesus, Jesus foi entregado aos judeus, aos religiosos e acusado. Fizeram levianas acusações e calúnia contra ele e ele foi morto. O Cordeiro foi morto. Perceba que se nós fizermos um paralelo entre a Páscoa dos judeus e a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa. O Cordeiro que foi morto lá no Egito era para garantir a vida dos israelitas, permanecendo vivo durante a saída do Egito. E Cristo morreu, o nosso Cordeiro Pascual morreu para que nós tivéssemos vida. O sangue dele foi aspergido sobre nós, espiritualmente falando, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, diz a Bíblia no Evangelho de João, ou melhor, na carta de João, no capítulo 1 e no versículo 9. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele. Então, o que tem a ver a Páscoa com os cristãos? Foi exatamente no período da Páscoa, na comemoração da Páscoa judaica, que Cristo foi preso e morto pelas autoridades religiosas da época, acusado de heresia, sendo que ele era o Cristo, o enviado de Deus, o Cordeiro anunciado pelo profeta Isaías. Cristo foi morto e Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu na cruz do Calvário exatamente quando estava na preparação dos comemorativos da Páscoa judaica. Ele foi oferecido como Cordeiro Pascual. Mas o que nós mais celebramos na Páscoa, o que é? É a ressurreição de Cristo, porque ele foi morto numa sexta-feira. Mas logo no domingo pela manhã, ele ressuscitou, ele ressurgiu dos mortos. As mulheres que foram lá no túmulo para ungir o corpo de Jesus, como era o costume da época, mais uma vez, não encontraram ele lá. Ele foi ressurreto, ele ressurgiu de entre os mortos. E esta é a garantia da nossa vitória. Ele é a primícia dos que dormem, porque ele foi o que ressuscitou primeiro e permanece vivo até nos dias de hoje. Por isso que a Páscoa cristã é a comemoração da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Percebam que nos nossos dias a Páscoa tem sido comemorada de maneira contrária ao que diz as Escrituras. Nós incluímos nesta comemoração chocolate, um coelho, um personagem que não tem nada a ver com o sentido original da Páscoa. E muitas vezes nos esquecemos do verdadeiro significado, que é a libertação do povo cristão, do povo de Deus, que fomos livres da condenação do pecado e da morte. Fomos livres pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Porque lá no Antigo Testamento representava a libertação do povo da escravidão de Faraó e dos egípcios. Agora no Novo Testamento, a Páscoa representa a libertação do povo que crê em Jesus
libertação do inimigo, libertação do mundo, libertação da condenação, do pecado e da morte. Por isso, meu querido amigo, querido telespectador que me assiste nesta tarde de sábado, o meu profundo desejo é que você comemore esta importante festa, a festa da Páscoa. Comemore da maneira correta. Comemore lembrando daquilo que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. O sofrimento, as injúrias, as afrontas, as agressões físicas e verbais, as injúrias que ele sofreu ali, a morte sacrificial, a morte vicária, a morte substituta. Ele nos substituiu ali na cruz, morreu, deu-se por nós, para que aqueles que crescem nele tivessem a libertação e a vida eterna. Percebam uma coisa, que a Páscoa representa a vida para aqueles que creem, representa a liberdade para aqueles que creem em Jesus, representa o grande amor de Deus pela humanidade, doando o Cordeiro, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. Percebam que representa a vida para aqueles que creem, mas também representa a morte para aqueles que não creem. Aqueles que não creem no sacrifício de Cristo, na sua morte e ressurreição, não têm a vida. Ao mesmo tempo que representa a maior demonstração de amor, representa a maior vitória da humanidade para aqueles que creem, representa também a morte para aqueles que não creem. Por isso, meu querido amigo, comemore a Páscoa da maneira correta, sendo agradecido a Deus por esta grande demonstração de amor para conosco. Por isso que nesta tarde de sábado, no encerramento desta mensagem, eu quero orar com você e convidá-lo a celebrar a Páscoa da maneira correta, celebrar a Páscoa pensando realmente no grande e profundo amor de Deus para com as nossas vidas. Oremos neste momento. Chegou o momento de falarmos com Deus. Pare um minuto e ore junto conosco. Querido Deus, amado Pai, queremos te louvar pelo grande amor demonstrado pelo Senhor, oferecendo o seu Filho, o Cordeiro do Senhor, para morrer em propiciação dos nossos pecados. Muito obrigado pela Páscoa que o Senhor nos deu, que é a libertação da condenação da morte, para termos a vida eterna em Cristo. Obrigado pela morte e ressurreição de Jesus, que nos assegura a maior de todas as vitórias, a vitória sobre a morte eterna. Permita, Senhor, que os nossos telespectadores, ao estarem assistindo hoje o programa, possam estar comemorando da maneira correta, da maneira bíblica, o verdadeiro significado da Páscoa. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção sobre as famílias, ó Pai, que estão dando valor a esta palavra e dando valor a este significado verdadeiro da Páscoa. Que a Tua boa mão repouse sobre eles e que a vitória do Senhor esteja sobre cada um deles, para a glória do Seu nome. Amém e amém.